Boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação que damos início à palestra de hoje, que abordará um dos temas mais atuais e desafiadores para a administração pública, que é a aplicação da inteligência artificial nas contratações públicas. A busca por eficiência, a necessidade de aprimorarmos os mecanismos de controle e os desafios regulatórios formam um cerne de um debate fundamental para o futuro da gestão dos recursos públicos, não é? E para nos guiar nessa discussão multifacetada, temos a honra de receber o professor Ed Carlos Alves Lima, que é o doutorando em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Tributário pela mesma instituição. Ele atua como coordenador pedagógico e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas Rio Branco. É procurador-chefe da Consultoria Jurídica em Licitações da Procuradoria-Geral do município de Cotia. E assim, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Ed Carlos. Uma boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer à doutora Daisy pela recepção. Quero agradecer à Ângela que nos conduziu, né, até esse momento, por toda a preparação, todo o apoio, toda a organização. Também agradeço à doutora Daniela, né, por meio de quem eu recebi esse convite inicialmente, né, para estar aqui nessa palestra, nesse dia de hoje. Eu não vou dizer nem que é uma palestra, na verdade é um diálogo, né? A gente está diante de um tema em constante construção e a nossa tentativa aqui é trazer um pouquinho de contribuição, ou talvez, como eu dizia aqui no início, nos bastidores, talvez eu traga mais dúvidas do que, de fato, algum tipo de solução para quem lida nessa área de contratações públicas. Eu quero dizer que, para mim, é um enorme prazer estar aqui com o pessoal da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, uma procuradoria centenária, né? Está comemorando aí o centenário, e que muito nos honra enquanto procuradores municipais pelo quadro que tem, né? É sempre muito bem lembrar que nós temos aí na Procuradoria de Porto Alegre a doutora Daniela, né, especializadíssima na área de proteção de dados, a doutora Cristiana Neri, que é agora desembargadora, né, fruto da Procuradoria, né, o doutor Rafael Ramos, na área de direito administrativo, com grandes obras, né, liderando grandes obras. Então, assim, eu acompanho de uma forma muito intensa, né, tudo aquilo que é produzido pela Procuradoria. A doutora Vanesca, na área de regularização, que inclusive tive a honra de ter aula com ela no LLM que fizemos na Unicap, né, financiado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Estive no congresso da NTN em Salvador, encontrando grandes amigos e podendo debater diversos dilemas ali na sala de licitações, né? O nosso cantinho reservado para muitas vezes chorarmos, né? Chorarmos os problemas, os desafios, os dilemas em que vivemos nas nossas procuradorias Brasil afora. Eu quero já de imediato, né, alertar a todos os senhores, né, que se inscreveram, estão aqui para acompanhar essa fala, que a intenção aqui não é fazer treinamento de inteligência artificial, né? Já para poder não deixar ninguém frustrado, né, nas expectativas, porque a ideia aqui é nós tentarmos apresentar alguns dilemas relacionados a esses, pelo menos a esses desafios que nós temos hoje entre garantir a eficiência numa contratação pública, garantir uma contratação pública que de fato ela possa atingir como resultado, né, a sua qualidade, atingir de fato aquele que mais necessita, né, porque a contratação pública, de uma forma geral, nada mais faz do que concretizar uma política pública de impacto na sociedade. Então, a ideia é nós trazermos aqui alguns parâmetros para que a gente possa refletir sobre esse grande tema que nos assola nos dias atuais, né? A inteligência artificial, ela é uma realidade, ela é algo que nós não vamos conseguir ter uma regulamentação a nível nacional e própria para conter os seus desafios, porque ela está em constante evolução. Não adianta tentar enquadrá-la, né, numa legislação,
a todo momento nós estamos acompanhando uma disrupção diária naquilo que se produz em termos de inteligência artificial. Né? Quando a gente está pensando que a gente conhece, que a gente está navegando bem, vem algo e nos tira totalmente essa confiança daquilo que estamos fazendo. Então, é uma análise que nós vamos ter que fazer diária, né, do uso dessa ferramenta, que, se bem utilizada, ela vai nos apoiar, mas se mal utilizada, ela vai nos conduzir não só ao insucesso de uma contratação, mas também à responsabilização, não só perante controle externo, mas também a nível de responsabilidade civil. Então, esse tema, né, até brinquei aqui, quando a gente está na nossa praia, a gente navega muito tranquilo, né? Mas o tema das contratações públicas é um tema que eu lido desde 2010, na época que eu estagiava numa empresa pública, e eu fui colocado para trabalhar com essa área, né, de licitações públicas, e ali naquele momento eu comecei a lidar com o tema, os desafios. Na época era uma empresa de inovação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, é um instituto que produz ciência, tecnologia e inovação, e lá eu já pude acompanhar diversas questões envolvendo inovação nas contratações públicas. E dali eu já pude perceber que nós, no Brasil, não tínhamos naquela época, né, e não temos ainda hoje, uma legislação que nos permita avançar em termos tecnológicos, em termos de inovação, porque nós estamos ainda envoltos a diversas amarras legislativas que muitas vezes impede a contratação com eficiência, né? Mas não é esse o tema que vamos discutir aqui. Aqui é só para dar um panorama um pouco daquilo que eu pude enfrentar ao longo dessa minha jornada. E isso fez com que, quando eu fui fazer um projeto de mestrado, eu não sei se eu estou conseguindo. Está aparecendo para vocês a mudança do slide? Não. Não, né? Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma. Não. Então, eu tive a oportunidade de, na minha dissertação, falar sobre inovação e contratações públicas inteligentes, e é óbvio que a gente não pode deixar de fazer o merchan, né, daquilo que a gente produz. Então, o livro, ele foi um livro bem aceito, né, no ambiente acadêmico. 2023 nós tivemos um mês de lançamento, ele se esgotou, lancei inclusive no congresso da NPN lá no Recife, e aí nós tivemos a primeira reimpressão da obra, e ela está, inclusive agora, né, nessas épocas de promoções, está lá na promoção no site da Fórum, quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre o tema, porque é uma obra de 2023 que certamente algumas coisas que eu discuti ali, ela já está defasada, né, diante do avanço da tecnologia, do avanço daquilo tudo que nós discutimos a nível de contratação pública. Então, lá eu falei sobre a questão do e-marketplace público, que já está virando uma realidade, com a questão do SIX, né, que chegou para poder fazer talvez um marco divisor nas contratações públicas, e talvez possa ajudá-los aí na compreensão de uma forma acadêmica relacionada a esse tema. Também gostaria de divulgar aqui alguns textos que eu acabo escrevendo sobre temas diversos e também sobre licitações. Eu acho que eu não estou conseguindo. Eu tenho que tocar na tela aqui. Tá? Então, aqui é um blog da JML, que é uma empresa especializada, né, na área de licitações e contratações públicas, em que volta e meia eu publico alguma coisa ali voltada à área de contratações públicas. Né? Falei sobre consórcios públicos na licitação compartilhada, e o sistema de compras expressas, ainda quando estávamos na concepção de um projeto, né, eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco sobre o projeto, falar ou trazer algumas ideias, algumas reflexões a respeito do tema, e óbvio que também sobre a inovação, né, esse planejamento público em tempos de IA. E aí, já partindo um pouco para aquilo que é, de fato, o nosso tema, eu gostaria de fazer uma reflexão inicial a respeito, aqui mais alguns artigos também no Jota, né, quem quiser, depois tem o link no material, posso disponibilizar para vocês. E a gente tem que começar primeiro por um problema que não é de agora, é um problema que é real, e é um problema que, se não bem enfrentado pela administração,
nós não podemos ter sucesso, ainda que com o uso de uma boa inteligência artificial. Nós temos um problema já anacrônico dentro da administração, que é voltado à questão do planejamento das nossas compras, das nossas aquisições, das nossas contratações públicas. O planejamento, ele é o calcanhar de Aquiles da administração. Isso porque, não obstante a nossa Constituição Federal, desde 88, dizer que o planejamento ele é uma obrigação para o gestor público, ainda hoje, e sobretudo nós que estamos lidando numa realidade municipal, talvez eu não sei se em Porto Alegre, né, acontecem urgências, né, assim, meio administrativas, por assim dizer, para não falar que é uma urgência totalmente fabricada, né, mas na realidade de muitos municípios as licitações elas não são feitas de forma planejada. E isso impede, muitas vezes, que nós tenhamos uma eficiente alocação do recurso público, que é escasso, nós não podemos negar. Muito embora nós tenhamos aí administrações públicas que estão abastadas, têm recursos financeiros que conseguem fazer políticas públicas com qualidade, essa não é a realidade dos 5.569 municípios brasileiros, né? Então, a gente, pelo menos 70% desses municípios que são de pequeno porte, dependem muito dos repasses da FPM, FPE, repasses que vêm de contratos de repasse, convênios, etc., porque eles não têm fonte própria para arrecadar e, portanto, executar as suas políticas públicas. Então, para esses municípios, né, que constituem a maioria dos entes da federação, o planejamento deveria ser a cereja do bolo, né? Porém, não é o que acontece, infelizmente. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uns indicadores adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, chamado de IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que ele mede 7 indicadores dos eixos de políticas públicas, né? Dentre os quais o planejamento. E o planejamento ele é o eixo central, porque ele está interlaçado com os demais eixos de políticas públicas, como educação, saúde, meio ambiente, tecnologia. E, pasmem vocês, aqui no estado de São Paulo, em torno de 80% dos municípios têm o pior índice no IEGM Planejamento, né? Então, a gente está falando de 644 municípios que são avaliados, dentre os quais em torno de 500 municípios não têm um bom planejamento das suas políticas públicas. Então, se eu não tenho um bom planejamento, como que eu vou fazer uma boa contratação, uma boa alocação desse recurso público e gerar, na ponta, uma boa contratação? Então, vocês vão perceber, ao longo da minha fala, que eu estou trazendo aqui questões que nós precisamos resolver muito antes do que pensar em jogar tudo isso dentro de uma inteligência artificial, de um chat GPT, de uma Minuto IA, de um Gemini, para que eu possa gerar, por exemplo, um estudo técnico, um termo de referência adequado com a minha necessidade. Porque se eu não tenho foco no meu planejamento, não vai ser a inteligência artificial que vai fazê-lo. Esse planejamento ele tem que estar calcado em bases realísticas, que, obviamente, depende de um olhar humano para essa realidade. Eu não posso, nesse caso, delegar esse planejamento a uma inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro enfoque que eu gostaria de dar, porque toda a contratação, na verdade, toda a atuação dentro da gestão pública, ela passa por planejamento. Nós não fazemos uma regularização fundiária lá na área de habitacional ou coisa do tipo, se não tivermos planejamento. Nós não fazemos, né, uma proteção adequada de dados dos cidadãos que acessam os serviços públicos se não tivermos planejamento. Então, o planejamento é a espinha dorsal da administração e ainda hoje, nos dias atuais, é um dos pontos mais fragilizados dentro da gestão pública. Seria muito bom se os gestores públicos, né, ao assumirem o muno de exercer uma função pública, eles tivessem essa consciência de que o planejamento ele é o que vai mover a sua atuação dentro do órgão público, para que aí sim ele possa conseguir estruturar serviços e prestar bons serviços para a sociedade, que tanto almeja, né, as políticas públicas com qualidade. Bom, para que nós tenhamos, portanto, esse planejamento de um ponto de vista mais concretizado, a lei de licitações, né, alguns chamam ainda de nova lei de licitações, né,
no atual momento de tão rapidez que nós estamos vivendo, falar que 2021 é nova já não é tão nova assim, não é? Eu brinco com os alunos, quando eu falo o novo Código Civil, o pessoal dá risada, né? Porque o Código Civil de 2002 e ainda hoje, né, nós ainda falamos, alguns falam novo Código Civil, né? Mas vamos lá. A alma de uma contratação e, portanto, do planejamento traduzido em termos realísticos, ele se dá por meio desses três artefatos que foram trazidos pela nova lei de licitações, que hoje se discute, inclusive, a produção deles por meio da inteligência artificial. O documento de formalização da demanda, que eu sempre gosto de dizer que ele é o porquê está nascendo aquela demanda. É o momento em que você vai definir qual é o problema e qual é a necessidade pública a ser atendida. Aqui não há muito segredo. E aí, o que nós percebemos na realidade diária é que se procura, dentro desse documento, já começar a antecipar até o que é o objeto. Né? Então, o documento de formalização, que é a peça inaugural de um processo de contratação, muitas vezes até fruto, né, de uma alucinação de inteligência artificial, ele vem parecendo um estudo técnico já. E, na verdade, o que ele precisa ter, a bem da verdade, seria apenas a indicação do problema. Qual que é o problema que está acontecendo? Houve um desastre no município, né? Houve uma queda de telhado numa escola, os alunos estão sem material didático, a empresa que faz a merenda escolar, ela assumiu, rescindiu o contrato, ou seja, eu tenho um problema e que eu preciso dar alguma solução para esse problema. E essa solução, eu sempre costumo dizer, ela não necessariamente vai desaguar numa contratação pública. Essa solução ela pode estar dentro da própria administração. Né? E eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, das capacitações. Né? Por exemplo, se eu preciso aqui em Cotia promover uma capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados, por que não convidar a doutora Daniela, né, da Procuradoria de Porto Alegre, para gentilmente vir fazer uma fala com os nossos colegas da Procuradoria, colegas do município, para trazer essa realidade local. Né? E às vezes a gente procura soluções tão grandes quando o problema ele pode ser resolvido localmente. E aí o meu problema ele é resolvido com uma solução, às vezes, não desaguada numa contratação pública, né? Então, a gente tem, muitas vezes, essa mania, né, de começar a contratação começar, na verdade, a estruturação de um processo achando que vai desaguar numa contratação pública. O segundo artefato, né, do nosso processo de contratação pública é o famigerado estudo técnico preliminar. Esse estudo, que vem ser a análise de uma solução, ou seja, o que eu necessito para atender aquela necessidade, aquele problema, ele é um comparativo de alternativas disponíveis no mercado. Nesse ponto, nós temos identificado na nossa rotina diária a produção do estudo técnico preliminar com bases na inteligência artificial. E aí você pode perguntar, mas como que você consegue identificar um documento produzido pela inteligência artificial? Bom, primeiro, a gente conhece os nossos atores, né? A gente conhece o nosso público. Então, a gente consegue, pelo tempo que nós estamos lidando com essa temática, a saber que aquilo, daquela forma tão robusta, tão estruturada, tão bendita, né? Com muito juridiquês, aquilo não foi produzido por aquela equipe, não sozinha, né? Porque a gente está acostumado a ver documentos, muitas vezes, com alguma deficiência, documentos com alguns erros, né? E quando é produzido pela inteligência artificial, a entrega ela é boa, né? Inclusive, esse é um dos riscos que nós vamos analisar. Então, aqui, o maior problema que eu tenho no estudo técnico preliminar é o diagnóstico mal feito para aquela solução. Então, quando eu pego uma necessidade, que eu já sei qual é, e eu jogo numa inteligência artificial, como, por exemplo, no ChatGPT, ou no Gemini, Perplexity, Cloud, Minuto IA, enfim, no que vocês quiserem denominar como melhor ferramenta que vocês utilizem. Se eu colocar lá, ele vai me entregar um estudo técnico de acordo com o parágrafo 1º do artigo 18. Ele vai ter o descritivo da necessidade, ele vai ter alguma análise de solução, porém, nós vamos ter algum problema porque ele replica padrões que muitas vezes não são padrões adequados, não são padrões que de fato foram testados
e que a solução atendeu de fato aquela necessidade. Então, eu costumo brincar que quando nós estamos numa inteligência artificial, sobretudo numa inteligência artificial generativa, nós estamos nadando em mar aberto. Então, eu não sei a profundidade daquele mar. Eu não sei se eu cansar, eu vou afundar. É diferente de você mergulhar numa piscina em que você sabe exatamente onde estão as bordas e se você cansar, você vai se apoiar naquelas bordas, né? Fazendo aqui uma comparação com a IA preditiva, né? Em que eu testo, eu treino ela a partir de padrões previamente delineados. Então, o risco aqui, ele é muito grande, porque a inteligência artificial, ela se utiliza de parâmetros que você desconhece. Ela se utiliza, muitas vezes, de critérios de escolha de solução pautada em questões não tão republicanas, não tão transparentes. E aí você vai apresentar uma solução para aquela demanda que ela não vai atingir a sua finalidade. Ou ela vai ocasionar de repente, até um direcionamento indevido naquela contratação, ou, de fato, aquela solução eleita, ela não encontra fundamento em termos técnicos e econômicos com aquilo que representa a sua necessidade, ela pode ser muito mais além, como ela pode ser muito mais aquém. O que diferencia essa questão do uso da tecnologia para nos apoiar? É o nosso conhecimento, não em torno de uma licitação. Eu não preciso conhecer a licitação, eu preciso conhecer a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Eu vou pegar, por exemplo, aqui uma demanda de transporte de alunos. Eu preciso, e todos os municípios, né, precisam prover o transporte de alunos. Veja, essa é a necessidade. Esse é o problema a ser resolvido. Quando eu jogo isso numa inteligência artificial, ela não tem padrões de localização, ela não tem padrões de dificuldade de acesso para cada uma das regiões em que o transporte precisa ser disposto. Ela não tem acesso a dados como as necessidades específicas de cada aluno. Eu tenho aluno que tem limitações de mobilidade, eu tenho alunos que são de ensino infantil, são menores, precisa de um veículo menor, precisa de assentos adaptados. Então, essas questões que refletem e podem, muitas vezes, ocasionar numa escolha ruim da solução, elas não são avaliadas pela inteligência artificial. Isso precisa do cuidado e do olhar humano, né? Porque se eu descuido nesse momento, eu simplesmente coloco a minha necessidade. Olha, o município de Cotia, que é um município na região metropolitana do estado de São Paulo, tem 300 e tantos quilômetros quadrados, é composto assim, assado, tem um número de alunos X, cento e tantas escolas, eu preciso de um estudo técnico para a contratação de transporte escolar. Ele vai me entregar algo, e talvez esse algo seja um algo até aos nossos olhares, né? Algo até palatável. Porém, eu tenho que ter a condição de fazer a crítica do documento. E para fazer a crítica, eu preciso conhecer da realidade, eu preciso conhecer da minha necessidade. Então, é um ponto que nós não podemos abrir mão. A mesma crítica aqui é relacionada ao próprio termo de referência. Porque o termo de referência é a descrição do como, é a receita do como fazer. Então, se eu escolhi mal a solução, essa solução ótima, parafraseando aqui o nosso ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello, né, administrativista, que todos nós aqui temos por boa escolha sempre, a solução ótima é aquela que demonstra uma alternativa capaz de responder àquela necessidade pública com eficiência. E o que é ser eficiente? É não apenas eu entregar, é eu entregar com qualidade, entregar com boa aparência aquilo que se contrata, né? Então, nós temos que ter esse cuidado na produção desses documentos quando nós utilizamos a inteligência artificial. Eu sei que alguns podem estar aqui se martirizando, falando, olha, eu achei que ele ia me ensinar os prompts adequados para produzir um estudo técnico preliminar, e ele está praticamente falando que eu tenho que saber fazer o estudo técnico preliminar antes de entregar e de delegar essa função para a inteligência artificial. Não, é exatamente isso que eu estou falando para você. Você precisa conhecer antes de delegar, porque eu preciso saber exatamente os pontos que eu vou precisar corrigir daquele produto que a ferramenta vai me entregar, tá? E aí o maior problema que hoje nós temos, acredito que se eu perguntasse aqui aos colegas que nos acompanham, em torno de 130 pessoas aqui, qual órgão de vocês
já contratou uma inteligência artificial por meio de um processo de licitação ou contratação direta, por inexigibilidade, dispensa, para que vocês utilizem de forma institucional? Né? Talvez um ou dois, três órgãos tenham feito isso, tenham entendido que eu preciso avançar com essa solução, tenham entendido que a inteligência artificial ela pode ser utilizada como um apoio importante para gerar uma maior produtividade, porém, essa não é a realidade da maioria dos órgãos. Isso significa que nós estamos, muitas vezes, utilizando a inteligência artificial contratadas ou gratuitamente utilizando de forma aleatória, sem uma regulamentação interna do órgão, sem na verdade, uma autorização do órgão. De forma que se eu incorro em algum tipo de problema no uso daquela ferramenta, a responsabilidade ela é única e exclusivamente minha. Então, olha o risco, além dos riscos da ferramenta em si, olha o risco que nós temos hoje, né? Porque nós temos servidores que estão se utilizando da ferramenta de inteligência artificial e mais, entregando dados sensíveis para essas ferramentas. Né? Então, quando nós estamos utilizando um chat GPT, versão gratuita, ainda que seja paga com recurso próprio, eu estou entregando para essa ferramenta dados públicos, como contratos, como, por exemplo, informações para gerar esses estudos, esses documentos. Muitas vezes tem uma regulamentação e mais, tem uma autorização institucional. Então, o primeiro ponto aqui, você que utiliza a inteligência artificial para a produção desses documentos, o ideal é ter uma regulamentação interna, como a doutora Deise me disse que em Poá, né, em Porto Alegre, nós já temos uma regulação para uso, por exemplo, da Minutia. Então, a regulamentação interna ela é o primeiro passo para que nós possamos institucionalizar o uso da inteligência artificial nas nossas rotinas. Há muitas inteligências artificiais específicas para a área de licitações. Né? Então, tem o desenvolvimento de uma ferramenta, salvo engano, que está sendo patrocinada pelo Joel Nebur, né? Que é a Guru IA, se eu não estiver enganado, é esse o nome, que ela faz produção de documentos. Só que o que nós temos que ter, primeiro, uma regulamentação. Eu preciso entender como que essa ferramenta trabalha dados. Como que essa ferramenta, né? Qual que é a base de dados que essa ferramenta se utiliza? Justamente para que eu tenha transparência no uso da tecnologia e eu possa instituir governança para utilizar essa tecnologia. Então, não basta utilizar a tecnologia a nosso favor, eu preciso ter regulamentação e trabalhar com governança e ética para que eu não tenha aí problemas futuros, né, na produção desses documentos. Então, obviamente, esses documentos que eu apresentei para vocês, e quem trabalha com licitações está cansado de ouvir falar neles, são documentos que não constituem mera formalidade. Na verdade, eles vão traduzir o real planejamento. Aquele planejamento que nós fazemos lá na fase do levantamento de necessidades para a produção do plano de contratações anuais. Então, eu estou dizendo que o que nós estamos executando hoje é aquilo que nós planejamos em 2024. Não é? Ou o que eu vou executar em 2026 é o que eu estou planejando agora em 2025, para que, de fato, eu possa ter planejamento e atuar de forma eficiente nas nossas contratações. Bom, algumas dessas questões eu até antecipei aqui, porque a IA generativa, ela traz consigo algumas promessas sedutoras, né? Porque quando nós começamos a utilizar a IA generativa, primeiro que nós temos uma otimização de tempo absurda. Aquilo que muitas vezes eu poderia levar 2 dias analisando o processo, eu levo minutos colocando isso dentro de uma inteligência artificial e ela traçando, por exemplo, um relatório, um resumo, para fazer um parecer, para fazer uma peça judicial. Né? A advocacia, de forma, às vezes, até ostensiva, tem utilizado a Minutia, por exemplo, que é uma produção de um procurador de município, né? Que muito nos honra, nos dá essa alegria, né? De saber que uma ferramenta de IA, que tem sido muito difundida e utilizada, foi produzida por um procurador, Caio Perona, lá da Procuradoria de Belo Horizonte, e tem sido utilizada nas procuradorias. Você coloca um processo na Minutia, ela te traz um resumo e te traz, inclusive, a próxima peça possível de ser interposta, um recurso, enfim, qualquer tipo de manifestação necessária, né?
Então, a otimização de tempo, isso é absurdo. Mas eu tenho uma preocupação com essa otimização, a ponto de nós, às vezes, perdermos informações importantes, porque quando nós geramos esse resumo através de uma IA, se nós confiarmos muito no resumo, nós talvez vamos perder algumas informações importantes que tem no processo e que a IA pode não nos trazer. Qual a garantia que nós temos dela trazer, de fato, os pontos mais relevantes daquela petição inicial, daquela contestação ou daquela sentença? Quem garante que ela não vai ter esquecido de olhar um ponto importante na sentença e aí o meu recurso ele deixa de atacar aquele ponto importante na sentença e vai gerar uma sucumbência lá na segunda instância? Então, essa questão não dá para nós simplesmente confiarmos 100% na tecnologia. Nós temos que ter a supervisão humana. Ainda que ela possa otimizar tempo, nós não podemos ser seduzidos por esse discurso a ponto de não fazermos mais nenhum tipo de checagem, mais nenhum tipo de análise naquele documento produzido. Porque ela vai produzir um documento excelente, com linguajar técnico, muitas vezes utilizando-se do juridiquês, tá? Com jurisprudência, e aí o cuidado com as alucinações que ela vai ter, né, com o uso equivocado de dados, com o uso de parâmetros equivocados para sustentar aquele tipo de tese que está sendo criada. Então, são cuidados que nós temos que ter, porque essa promessa ela é verdadeira. Nós temos uma excelente redação vinda pela tecnologia, pela inteligência artificial. Nós temos essa uniformização de uma linguagem técnica. Então, se eu estou no campo jurídico e eu dou prompts adequados para a ferramenta, ela vai me entregar elementos jurídicos melhores do que os que eu produzo. Não é? Só que qual que é volto a apontar um problema que nós estamos. Nós estamos nadando em um mar aberto, em que eu não tenho condições de entender de onde ela está buscando todos esses dados. E mais, né, já se discute, inclusive, a questão de uso de informações, né, de apropriação de informações pela tecnologia que são de outras pessoas, cometendo até talvez um plágio, né, tecnológico aí, em torno de informações sem citação de fonte. Né? E isso é um grande risco e que nós estamos lidando aqui na academia, porque quando nós vamos analisar um trabalho de conclusão de curso de um aluno, nós temos que ter esse cuidado para saber de onde o aluno tirou aquela informação. Né? Porque se ele começa a simplesmente trazer textos autorais e não traz citações ao longo do texto, você tem que desconfiar. Eu não estou desconfiando da inteligência de ninguém, porque eu acho que a capacidade humana ela vai muito além do que a capacidade da inteligência artificial. Porém, a estruturação de um trabalho de conclusão, ela exige que você indique as fontes de pesquisa. Então, se você não tem essa indicação, isso já é um alerta para fazer a avaliação, inclusive em termos de linguagem, o tipo da linguagem utilizada, né? E isso aí acaba sendo algo, um ponto de alerta para nós que estamos atuando não só na academia, mas também na procuradoria, quando nós recebemos processos, né, vindo de algumas áreas, por exemplo, uma inexigibilidade para a contratação de uma solução de ali muito sofisticada, algo que tem um fornecedor exclusivo, aquela justificativa, né, que praticamente torna o objeto tão singular que você até desconfia que se de fato existe aquilo tão singular assim. Né? Então, são questões que a gente precisa ter esse olhar humano para poder fiscalizar aquilo que a tecnologia nos entrega. Né? Então, todas essas questões, elas nos trazem esse alerta de eu posso utilizar a tecnologia, não estou falando que não. Eu falo para os meus alunos, eu jamais sou contra o uso da tecnologia. Eu estou estudando a tecnologia, eu estou estudando a inteligência artificial, governança algorítmica, justamente para poder entender e tentar traçar um parâmetro ético para que nós possamos avaliar e também utilizar de forma adequada, de forma ética, sem produzir distorções e sem prejudicar o interesse público nas nossas atuações. Tá? Então, o meu dilema central, o meu ponto central aqui, é se nós estamos diante, de fato, de um avanço com discernimento ou se estamos diante de uma delegação sem controle. E aqui entra o papel da governança
pública na era da inteligência artificial. Nós não podemos descuidar dessa governança, porque o que, pelo menos eu acompanho, em alguns casos de processo aqui no município, é uma delegação sem controle. É simplesmente documentos produzidos do início ao fim. O que tem de verdadeiro no documento de autoral é a assinatura da pessoa que foi lá e se apropriou daquilo que a inteligência se produziu. Mas o que está acontecendo é uma delegação sem controle algum. E isso é um problema não só finalístico, porque nós podemos ter, no caso de uma contratação pública, algo produzido e pode ser para controle, será tarde, muito a partir daquilo que nós temos que ter esse controle. Bom, com isso, eu disse a jurídica que temos lidar com a inteligência. Porque momentos de Pro- Professor, depois não? está cortando o seu áudio. Se o senhor puder retomar um pouco. Claro. Vindo agora, Agora sim. obrigado Agora não. pela oscilação no meu Tá cortando um pouquinho assim. áudio, melhor. Ainda não. Ainda tá dando uma. Agora, me ouvem? Estão me ouvindo? Perfeito Perfeito. agora. Ah, ótimo. Eu tirei aqui o fone. Bom, então eu estava aqui, acredito que temos parado aqui, né? Nesse risco, né, falso de segurança jurídica que eu tenho quando eu lido com a inteligência artificial. Primeiro porque o documento que ela produz é um documento de uma aparência perfeita. É um documento que tem linguagem precisa, ele tem uma aparência adequada. Inclusive, a inteligência artificial ela se utiliza de tópicos, né, já estruturados para você formar um sumário de tão precisa que ela é naquilo que ela faz. Então, se você está pedindo um parecer e você der os comandos adequados, você entregar para ela os prompts adequados para que ela produza o parecer, ela vai produzir um parecer. Então, há uma sensação de segurança quando você pega aquele documento, de forma que muitas vezes o descuido pode nos levar a utilizar aquele documento sem uma análise crítica, sem uma avaliação, né, ponderada, e isso gerar mais para frente algum problema na nossa contratação, até mesmo na nossa atuação judicial. Nós temos acompanhado casos aí de advogados que são admoestados por juízes, né, pelo uso da inteligência artificial na produção das suas peças, né? Por quê? Porque começa a trazer argumentos ou informações que não constam do processo, né? Argumentos que jamais foram decididos por aquele tribunal. Então, isso é um problema grave e que pode né, levar em xeque aí a nossa atuação dentro da advocacia, a confiabilidade daquilo que nós fazemos. Também ela vai produzir alguns erros que são silenciosos, erros que são de difícil percepção. Se você não conhecer aquela matéria, se você não conhecer aquele âmbito de atuação, se, por exemplo, eu pedir para ela produzir um embargo de declaração trabalhista, eu não atuo na área trabalhista, mas ela vai produzir, ela vai citar artigos da CLT, ela vai transcrever artigos da CLT, ela vai dizer que aquele embargo está sendo opostos diante de omissões na sentença, ela vai indicar as omissões na sentença, e muitas vezes, se eu não parar para observar, de fato, será que essa sentença que ela está se referindo nessa petição que ela produziu, de fato é a sentença produzida naquele processo por aquele juiz? Porque muitas vezes você pode estar opondo embargos aí que são protelatórios e pode ser até multado. Imagina só um caso de você ser multado nos embargos por uso da inteligência artificial. Quem vai arcar com esse ônus da multa, né?
É o ente público, se ele não está te autorizando o uso dessa inteligência artificial, quem será que vai arcar com esse ônus? Essa é uma discussão importante. Nós que atuamos produzindo, e aqui na Procuradoria, como é uma procuradoria pequena, nós não temos uma corregedoria, então acabamos os próprios procuradores fazendo processos administrativos disciplinares. Imagina que chega um processo administrativo disciplinar de um problema dessa natureza, em que você está analisando a conduta de um servidor diante de um dano causado à administração, né? Um prejuízo efetivo. Então, é uma questão problemática e que precisa sim ser avaliada, ser adequada. A gente precisa ter esse cuidado, justamente para que nós não sejamos responsabilizados lá na frente. Também o risco de nulidade, né? Diante de uma atuação totalmente pautada em informações inexistentes. Nós sabemos que todo ato administrativo ele tem que atender requisitos, né, que nós estudamos no direito administrativo, requisitos esses que, se faltam naquele ato, levam ou conduzem aquele ato à sua nulidade. Então, imagina só um desvio de finalidade causado pela informação criada pela inteligência artificial num ato administrativo decisório, não é? Então, são vários riscos que nós temos que tentar mitigar. E eu trago isso porque, às vezes, a gente está dentro dessa falsa segurança jurídica, quando, na verdade, a melhor segurança jurídica que nós temos é a avaliação crítica humana, né? É a avaliação ponderada, porque se esse processo, por exemplo, nós temos casos em que a autoridade não é obrigada a consultar a procuradoria para fazer a sua atuação. Ela pode, muitas vezes, por autoridade própria, decidir praticar um ato administrativo. Imagina que ela produz esse ato por inteligência artificial, ela gera essa segurança jurídica na prática do ato, e quando vai, ela praticou um ato em desvio de finalidade, porque havia ali informações que ela não analisou. Se esse processo fosse, por exemplo, para uma procuradoria, certamente o olhar humano crítico poderia ter impedido a prática desse ato, a consumação dessa nulidade. Então, é algo que a gente precisa sempre pensar. Em decorrência dessa segurança jurídica, né, essa causa de superconfiança na inteligência artificial. E aí, nós temos duas questões que estão interligadas com essa superconfiança que nós depositamos na inteligência artificial. A primeira é porque essa superconfiança vai nos custar o próprio esforço cognitivo. Eu deixo de poder pensar ou de querer pensar aquele problema porque eu já entreguei para que a inteligência artificial me dê a solução. E aí, alguns estudos, eu até, junto com o material, posso deixar um estudo que foi produzido recentemente, em que fala justamente desse problema, em que nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão deixando a sua capacidade cognitiva, estão perdendo, na verdade, a sua capacidade cognitiva, porque elas delegam para a inteligência artificial tudo, as tarefas mais fáceis da sua vida. Desde, por exemplo, querer saber como faz uma plantação de algo lá na sua casa, no seu jardim, né? Ao invés de repente, você buscar livros, buscar alguém, né? Um jardineiro, talvez, você vai lá para a inteligência artificial, né? Leitura de exames médicos, de repente, questões que você teria que raciocinar, pensar, e ali parar um tempo para poder refletir, buscar soluções, você entrega na inteligência artificial e essa solução ela vem num piscar de olhos. Isso está nos custando a nossa própria cognição. Eu estou perdendo essa capacidade de, diante de problemas, ter ali, pelo menos, pensar algumas soluções, porque a primeira coisa que eu penso deixa eu consultar o chat GPT. Inclusive, para facilitar, a gente já coloca ele até no nosso celular, não é? E aí tudo o chat GPT nos dá, né? Então, ao invés de eu tô aqui em São Paulo, eu quero saber como eu chego, tô num ponto, quero saber como eu chego no outro ponto. Em vez de você ir até o mapa do metrô e ficar lá que nem um doido procurando de onde para onde, como, porque aí você vai conhecendo, você vai tendo as informações para que você chegue à solução, você simplesmente entrega, delega para a inteligência e fala, ó, tô aqui, quero chegar lá. Ela já te traça o roteiro, né, de viagens, enfim. Então, veja, isso está nos custando essa capacidade cognitiva, porque nós estamos entregando o caminho para buscar a solução. E aí estamos tendo de
de retorno, né, somente a solução, sem entender o caminho pelo qual a inteligência passou para nos entregar aquela solução. Também nós temos o problema dessa racionalidade. Por quê? Quando eu aceito aquilo que a tecnologia ela nos produz, o nosso custo é quase zero. Não tenho esforço nenhum, não tenho nenhum tipo de problema, não preciso queimar neurônios, não é? Eu simplesmente entreguei e achei perfeita a solução que ela trouxe. E simplesmente vou tomar essa solução como única possível, adequada para aquela necessidade. Esse é um problema que nos está tirando a possibilidade de ter essa racionalidade, de eu poder analisar, de eu poder criticar aquilo que a tecnologia faz. Então, quando eu tenho, de um lado, essa segurança jurídica, essa falsa segurança jurídica, do outro lado, essa super confiança na inteligência artificial, eu vou perdendo tanto o esforço cognitivo como a capacidade crítica de poder revisar aquele documento. Porque, para mim, né, pelo meu vício ali no uso da tecnologia, tá ótimo, tá perfeito, tá acabado, já tiro da minha frente aquele processo e resolvi o problema. Só que muitas vezes essa solução encontrada ela não é a solução mais adequada. Alguns riscos potenciais, eu trouxe alguns apenas, né? Porque nós poderíamos aqui indicar diversos riscos. Nós temos o primeiro problema de uma reprodução acrítica, né? Porque todos os dados da inteligência são treinados e eles vão se replicando com base nos mesmos dados que ela produz. Então, daqui a um tempo, nós não temos nada gerado por ser humano. Tudo vai ser gerado pela própria tecnologia. Porque nós geramos hoje, amanhã nós entregamos esse dado para ela própria gerar um outro dado, e assim nós vamos ter uma retroalimentação dessa tecnologia com base na própria tecnologia. Ou seja, começamos a ter problemas de falhas em soluções, enviesamento, dados que vão se tornar obsoletos, porque vai chegar um momento em que ela não vai ter mais a capacidade de entregar soluções diferentes, porque tudo aquilo que ela já produziu, ela está voltando a produzir, e aí como você já perdeu a sua capacidade cognitiva, a sua possibilidade de pensar uma solução, de criticar aquilo, nós vamos se deixando, né, sem querer perceber ou sem sequer se dar conta, deixando-se levados por uma solução totalmente anacrônica dada pela tecnologia. E um desalinhamento com a realidade, né? Então, o que nós temos a título de alucinação na tecnologia, isso é pouco perto daquilo que ela se distancia da realidade de fato. Nós é que vivemos a realidade. Nós, até quando vamos lá no processo, né, explicar para o aluno a diferença entre imparcialidade e neutralidade, nós sempre falamos, o juiz ele é imparcial porque é uma questão legal, mas o juiz não é neutro, porque ele vive em sociedade, ele está em contato com as pessoas, ele professa uma religião, ele vai no mercado, ele vai para a academia, ou seja, ele está envolto a várias circunstâncias. A tecnologia ela não está nessa mesma circunstância. Então, a capacidade crítica dela ela é muito reduzida em face da nossa, que temos uma capacidade crítica diante das dinâmicas, das nossas vivências, né, de poder fazer. Então, esse desalinhamento que a tecnologia pode apresentar, que a inteligência artificial pode apresentar, se eu não tiver condições de, dentro de um contexto, de dentro de uma realidade, poder criticar aquilo que me é entregue, nós vamos replicar esse modelo totalmente anacrônico, gerando, né, essa falsa segurança jurídica, gerando, por exemplo, um bom edital, né, na minha visão, e gerando uma péssima contratação, uma contratação cujo resultado não é o atendimento ao interesse público. Então, são alguns dos riscos, né, alinhados também a, por exemplo, o próprio esvaziamento do juízo técnico. Por isso que nós defendemos que o ser humano é quem tem que fazer o controle. Eu tenho que ter a capacidade crítica para analisar o resultado entregue pela inteligência e poder corrigir. E poder dizer, olha, aqui você está errada e eu vou corrigir. Aqui entra eu, né? Eu deixo a tecnologia de lado, a inteligência artificial de lado, e eu vou validar aquelas informações a partir da realidade que eu conheço, a partir do cenário que eu conheço, e aí fazendo, de fato, esse juízo técnico e crítico daquilo que é produzido. E também uma questão que aí acho que é a pedra no sapato, acho que é o problema que nós vamos passar a enfrentar nas procuradorias, é a questão da responsabilidade. Quem é que responde pelo erro da IA? Sobretudo quando a IA não é contratada pelo ente público.
né? Então, se eu estou usando a inteligência artificial dentro do meu setor por conta e risco, pagando do meu bolso, eu corro um sério risco de responsabilidade, porque qualquer má produção que ela fizer, é eu que estou produzindo, eu que tenho o controle, é eu que vou ser responsabilizado, né? Então, nós temos diversas questões que nós não conseguiremos responder, mas isso ao longo do tempo nós vamos ter que refletir e analisar como que é que nós vamos lidar com essas responsabilidades em relação ao uso da tecnologia, né? Da tecnologia que não é contratada pelo órgão que nós estamos trabalhando, né? Então, é um cuidado que nós vamos ter que ter aqui em relação a essa questão. Algumas salvaguardas que eu considero importantes aqui, indispensáveis, para que nós possamos fazer um uso ético e, obviamente, não podemos descuidar do fator humano, né? Então, a revisão humana, ela é obrigatória. Eu admiro a Minuto IA, eu acho que é uma excelente ferramenta, mas nós não podemos delegar de forma integral essa tarefa, até porque o Caio Perona não vai responder por aquilo que a Minuta produzir, né? Quem vai responder somos nós, que somos pagos pela administração para pensar e também para poder produzir aquele trabalho técnico, né? Nós temos que lembrar que nós somos pessoas com um alto grau, né, de técnica naquilo que fazemos. Nossa atividade ela é singular, natureza. Então nós não podemos descuidar de fazer essa delegação sem qualquer tipo de controle. Eu preciso que aquilo gerado pela inteligência ele possa ser de fato passado, né, por uma revisão humana, uma revisão por alguém que tem qualificação para aquilo. Não adianta eu pegar uma pessoa que nunca fez uma obra, né, que ela não sabe nem o que é uma obra e ela precisa fazer um projeto básico de engenharia e ela joga na inteligência artificial e vem lá um projeto básico estruturado de engenharia. Mas se ele não tiver qualificação para analisar aquilo, criticar e poder apontar os defeitos, os erros, corrigir os equívocos, de nada adiantou a revisão, né? Porque na visão dele aquilo vai ser excelente, né? Então não basta nós aceitarmos aquilo que nos é entregue pela inteligência. Nós temos que analisar a adequação daquilo com a realidade. Aquilo de fato atende àquela necessidade que ensejou a produção inicial daquele processo, né? E não podemos, obviamente, descuidar, e acho que aqui o papel da CEDIM, né, que é esse órgão municipal aí que faz a capacitação, né, dos servidores, que acho que todas as procuradorias deveriam ter um centro de estudos, né, para estudar de fato os impactos da inteligência, para estudar como nós podemos capacitar, porque o último elemento aqui, a salvaguarda indispensável para o uso adequado da inteligência é a capacitação dos nossos servidores. Eu preciso capacitar o servidor para que ele possa fazer uso ético da ferramenta, né? Partindo, lógico, do pressuposto que eu estou contratando essa ferramenta para um uso corporativo, para um uso institucional. Bom, também temos que ter a rastreabilidade de tudo aquilo que é produzido pela tecnologia. O que influenciou o documento? Quais os dados foram utilizados? Vou pedir desculpas para vocês, como eu estou com o microfone aberto, eu estou na faculdade, né? E estão tendo aula aqui do lado em alguns lugares, então não dá para controlar os alunos. Mas Mas, tá enfim, eu ótimo, tenho. professor, não deu para escutar nada, não vazou nada, tá muito bom. Ótimo, então. É, Então, eu preciso ter essa rastreabilidade em relação àquilo que é produzido pela inteligência. O que influenciou aquele documento? Quais os parâmetros? Quais os dados? Né? Então, quando nós, por exemplo, se nós tivéssemos a possibilidade de contratar uma empresa de tecnologia ou o nosso próprio corpo técnico de tecnologia da informação pudesse produzir uma inteligência artificial preditiva que ela lide com dados próprios daquele órgão, daquele ente, com normatização própria, com todos os dados produzidos anteriormente, ou seja, que ela possa gerar soluções previsíveis, né? Por exemplo, se eu pegar um corpo de uma procuradoria na área de servidor, eu já tenho um acervo muito grande de pareceres que já foram emitidos em diversas matérias envolvendo o próprio estatuto. Então, se eu conseguisse produzir uma inteligência artificial que ela trabalhasse somente com esses dados e olhando o estatuto, olhando, por exemplo, jurisprudência do STJ, do Tribunal de Justiça Local, acerca daquela matéria,
seria o melhor caminho, porque aí eu tenho como rastrear os dados utilizados. Eu evito, eu diminuo as alucinações da tecnologia ou a produção daquilo que não tem contexto com a realidade. Então, isso é muito importante, né? Nós podemos ter essa transparência em relação aos dados que estão sendo utilizados. Obviamente, uma diretriz interna é o que dá a salvaguarda para que nós não tenhamos aí responsabilizações desmedidas, né? Então, uma regulamentação interna naquele ente, no órgão que está se utilizando daquela ferramenta, isso é indispensável para garantir não só os limites éticos de atuação, mas também para poder diminuir responsabilização dos servidores futuramente. E, obviamente, nós sempre vamos falar dos princípios, né? Porque nós, administração pública, estamos envoltos, no mínimo, do caput do 37, né? Os princípios gerais da administração, e no caso de uma contratação pública, nós temos aí um rol muito maior de princípios a serem observados, não só princípios, mas também objetivos a serem alcançados. E aí, obviamente, tem que sempre lembrar que todo ato administrativo tem que ter motivação, tem que ter publicidade e tem que atingir os fins para o qual ele se destina, ou seja, ser eficiente nas suas três dimensões: eficácia, eficiência e economicidade, né? Tendo essa efetividade de fato. Então, essa governança que nós temos que ter e temos que traçar em termos internos é o que vai pautar a nossa atuação no uso das ferramentas de inteligência artificial. Aqui eu trouxe alguns caminhos éticos, já me encaminhando um pouco para o final, e alguns desafios regulatórios e reguladores que nós estamos diante, né? Nós sabemos que o Brasil ele está na tentativa de regulamentar a inteligência artificial. A gente não tem ainda uma norma, né, a nível nacional que possa nos trazer algumas dimensões, alguns objetivos, princípios, a forma de utilização da inteligência artificial. Tem um projeto de lei apenas que não avançou até agora no Senado. Nós sabemos que na União Europeia ele já possui, desde o ano passado, uma regulamentação a respeito da inteligência artificial. Então, aqui cabe a nós, né, sobretudo dentro dos nossos entes de atuação, traçar alguns caminhos que sejam éticos para o uso dessa inteligência, como, por exemplo, não podemos descuidar da privacidade e proteção dos dados pessoais. Porque, como eu disse, quando eu uso ferramentas sem ser institucionalizada, eu estou com alto risco de estar vazando dados sensíveis até, não é? Porque toda a política pública, ela lida com dados de cidadãos. Eu estou lidando com dados e informações públicas que, se eu não tiver uma proteção para esse dado, um bom uso para esse dado, eu posso estar aí vazando informações e permitindo que essas informações sejam mal utilizadas aí por agentes, né, enfim, praticam ilícitos. Também eu tenho que ter transparência e possibilidade de auditar tudo que for gerado pela inteligência artificial. Então, nós temos que traçar uma trilha de auditoria clara para poder fazer a avaliação dos caminhos pelos quais a inteligência fez para chegar naquele dado utilizado, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos ter uma segurança, uma transparência do dado que está sendo produzido dentro daquele órgão, né? Porque, como eu disse, nós estamos lidando com questões sensíveis da sociedade, né? Nós estamos lidando com política pública. Se eu não tiver uma transparência daquilo que está sendo utilizado, essa política pública não vai atingir a sua finalidade. Ela vai ter uma distorção, uma alucinação no meio do caminho, e eu não saberei nem qual foi o caminho utilizado para tentar corrigir aquele tipo de solução conferida pela tecnologia. Também um cuidado muito grande é a questão da discriminação que o algoritmo ele pode gerar, né? Nós sabemos que há uma grande discussão no uso do algoritmo, sobretudo nessa questão da discriminação racial, discriminação de gênero e etc., né? Nós temos um livro de uma pesquisadora, salvo engano, o nome dela é Kathleen Eu, que ela tem um livro de algoritmos de destruição em massa, que ela estuda justamente o potencial dos bancos de dados e da ferramenta de tecnologia com os algoritmos para destruição dos direitos fundamentais, não é? Então, das liberdades. Então, ela faz uma avaliação muito interessante a respeito desse uso algorítmico, né? Inclusive, ela trata o algoritmo como uma arma destrutiva em massa, né?
justamente por conta de muitas vezes o potencial discriminatório que ele vai adotando, porque ele vai pegando padrões, né? E se a gente está falando de uma IA generativa, pior ainda, porque eu não tenho controle dos padrões que ela vai adquirindo ao longo do seu treinamento, da sua utilização. E óbvio que a supervisão humana é obrigatória e deve ser o ponto de partida para o uso da inteligência artificial. Bom, para fins de regulamentação, nós temos que avaliar questões de risco, então os riscos de utilização, né, os riscos de eu gerar uma mal informação em decorrência do uso daquela ferramenta para determinados setores, talvez eu tenha que dizer que não vai poder utilizar, porque ela não vai gerar dados efetivos, né, dados que possam ser de fato utilizados para a criação de uma agenda pública, de uma política pública. Tenho que ter avaliação de impactos também para poder fazer essa regulamentação. Hoje se fala muito na avaliação de impacto regulatório, né? Então, quando nós vamos fazer a nossa regulamentação interna, eu também tenho que avaliar esse impacto dessa regulamentação, justamente para que eu possa gerar uma proteção adequada a depender do nível de risco que eu estou exposto utilizando aquele tipo de ferramenta, tá? A questão da governança e do registro, então toda a estruturação interna para trabalhar dados, para trabalhar governança de dados, e, obviamente, a possibilidade não só de revisão humana, mas também de eu poder explicar como eu utilizei, como eu cheguei naquele resultado. Eu não posso simplesmente, imagina que eu cheguei num belo estudo técnico preliminar, e aí se alguém me perguntar, tá, mas me fala quais os dados que você utilizou, de onde você tirou essas informações, como que você chegou nessa solução específica? E eu simplesmente não vou saber porque eu peguei da tecnologia, da inteligência artificial e produzi, né? Então eu tenho que saber qual o caminho, quais foram as soluções que ela descartou, quais foram as soluções possíveis que ela desconsiderou e que talvez ela não tinha dado para trabalhar essa informação, mas eu, como ser humano, tenho. E eu vou trabalhar esse dado para complementar aquele estudo. Então é muito importante nós termos em mente essa questão. E aqui, para a gente finalizar, eu trago algumas indagações para as nossas reflexões e também para a abertura, né, de perguntas eventuais, e assim já me justificando, inclusive, porque como eu disse no início, né, às vezes a pessoa ela olhou lá, inteligência artificial nas contratações públicas, ela falou, poxa, é a minha chance de aprender como produzir um estudo técnico e fazer a fase preparatória da minha licitação, ó, rapidinho, né, sem ter problema, sem ter, não. Eu trouxe mais problemas para você do que verdadeiramente soluções. Mas a tentativa aqui é a gente tentar discutir e chegar a alguns, não conclusões, porque estamos longe de chegar a conclusões, acho que não é foco de estudo nenhum, né? Eu estou aqui, eu estou no doutorado estudando essa questão da governança algorítmica, do uso da inteligência artificial nas contratações públicas, e longe de mim achar que eu vou chegar a alguma solução. Na verdade, o que eu quero é tentar chegar a um ponto para que alguém dê continuidade às discussões, né? Então, se eu conseguir isso, eu já vou me dar por satisfeito na tese que eu vou produzir. Mas aqui há algumas indagações que eu trago para as nossas reflexões, né? Até que ponto nós, administração pública, podemos delegar à inteligência artificial as decisões que vão impactar nos direitos fundamentais, nas liberdades, no direito à saúde, no direito à educação, no direito ao transporte do cidadão. Porque, veja, quando você delega a produção do estudo técnico, você está delegando a decisão a respeito da produção de uma política pública que vai impactar um direito fundamental, né? Então, até que ponto nós podemos fazer essa delegação? Como nós devemos preservar esse protagonismo do servidor? O servidor é o protagonista, não pode ser a inteligência artificial. Ela é uma mera ferramenta, ela é um acessório, ela depende do servidor para que ela possa funcionar bem. Mas esse servidor precisa estar capacitado, ele precisa estar, né, envolto naquele tipo de atuação. Quais são as salvaguardas que nós temos que ter para prevenir discriminações, vazamento de dados? Nós estamos acompanhando, embora a Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018, nós estamos ainda acompanhando uma falta, né, de aderência desse tema na sociedade. A sociedade brasileira ainda não é uma sociedade que tem cultura de preservação de dados. Então, como que nós podemos, nós, a administração, porque eu não posso me pautar pela sociedade, como nós podemos prevenir para que não haja vazamento de dados, para que eu não cause discriminação e, por isso,
também afete direitos fundamentais. E óbvio, né, que a cultura, nossa cultura, e aí é uma reflexão interna própria de cada um dos municípios. Aqui eu tenho certeza que nós temos municípios grandes como Porto Alegre, mas temos municípios muito pequenos, como municípios de 60 mil habitantes, 40 mil habitantes. Será que nós temos cultura institucional para trazer esse equilíbrio adequado entre eficiência, transparência e legalidade no uso da inteligência artificial? Será que nós estamos prontos para esse atravessar? Né? Que às vezes para Porto Alegre, por exemplo, já é uma procuradoria centenária, já tem uma cultura organizacional de planejamento muito maior, essa travessia pode ser muito curta. Agora, para uma procuradoria ou para um município pequeno, é como se eu estivesse atravessando aqui a Avenida Paulista, né, para poder chegar de fato, uma solução adequada. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, porque nós estamos envoltos a culturas, e essas culturas, muitas vezes, elas marcam a forma que nós atuamos no nosso setor público, né? Então, com essas reflexões, eu encerro a minha fala aqui, peço desculpa por ter cansado vocês, né, com todas essas reflexões, esses dilemas, mas eu gostaria de ter compartilhado, talvez, né? Se eu não conseguir atingir a finalidade, pelo menos eu compartilhei as minhas celeumas, né? Pessoais, e espero aqui trazer algumas reflexões para que a gente lide com esse tema, tá? E agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. Gostaria de agradecer, então, professor Ed Carlos, pela brilhante explanação, pela palestra excelente que nos fez refletir sobre questões fundamentais da inteligência artificial, né? Como, por exemplo, entre as reflexões que o professor trouxe, a questão, por exemplo, do estudo técnico preliminar, que a princípio ele é feito por uma inteligência artificial pode ser perfeito, né, tecnicamente, mas até que ponto ele vai conseguir atender a nossa realidade local? Até que ponto aquele estudo técnico preliminar feito com aparentemente com todos as questões técnicas ali perfeitinhas, mas será que ele vai realmente atender a necessidade local, a necessidade daquele ente público? Até que ponto o uso de uma inteligência artificial vai trazer apenas padrões já sempre feitos, né? Padrões de respostas diminutas e as soluções inovadoras que muitas vezes a administração pública necessita, né? Cada vez mais a gente precisa de soluções que saiam daquela fora da caixa, né? Que saiam soluções inovadoras. Isso talvez a inteligência artificial, sem uma revisão de alguém efetivamente com uma expertise na área, vá conseguir trazer, né? E então, muito boa palestra que nos trouxe essa necessidade de ter um servidor público, de ter um procurador ali revisando, né, tudo que é produzido pela inteligência artificial e essa necessidade de regulação, né, pelas instituições para que efetivamente o servidor possa fazer o uso de uma forma mais tranquila, né, dessa ferramenta que ao mesmo tempo que ela nos auxilia, ela tem que ser, a gente não pode delegar, né? Todo o trabalho para ela, a gente tem que, é uma ferramenta, né? Até o procurador-geral aqui de Porto Alegre, o Johnny Prado, ele sempre nos fala, olha, seria um estagiário, um bom estagiário, mas como um bom Exato. estagiário, a gente tem que ter toda uma revisão com muito cuidado, né? Que não dispensa um olhar técnico, um olhar muito crítico para aquilo que é produzido, né? Bom, Exato. se algum dos nossos participantes aqui quiserem fazer alguma pergunta, está aberto, pode fazer diretamente, né? Pode só abrir aí o áudio e fazer. Mas enquanto isso, eu gostaria de perguntar para o professor Ed Carlos se, Claro. na tua visão, professor, qual que é o maior desafio da administração? A parte de regulação do uso da inteligência artificial nas instituições
ou o treinamento dos servidores para que eles saibam utilizar essa ferramenta? Olha, dois pontos relevantíssimos, né? Na verdade, eu diria que esses dois constituem uns desafios assim de igual equivalência, porque de fato, assim, traçar uma regulação para algo que está em constante evolução é muito difícil. É muito difícil você pensar em enquadrar numa caixinha aquilo que não cabe numa caixinha, né? Então, a inteligência artificial, ela está todo o tempo sendo remodelada, repensada. A cada dia nós temos uma nova ferramenta de inteligência artificial e às vezes muito mais efetiva, muito mais eficiente. Então, a regulação, ela é um ponto, assim, de fato, de grande celeuma dentro da administração. Até que ponto nós podemos regular, como não frustrar a inovação a partir dessa regulação, porque é o grande problema que nós temos, inclusive a nível Brasil, né? Às vezes a decisão de não regular, ela é muito mais vantajosa do que a de regular, porque você regula, você acaba fazendo com que aquilo desapareça, né? A gente tem vários exemplos de que a regulação ela causa um malefício em determinado setor. Mas é um ponto importante. E a capacitação ela tem que andar junto. O servidor público, não só na inteligência artificial, mas para o tema das contratações públicas, do planejamento, da produção dos artefatos da contratação, ele tem que ter capacitação constante. Eu acho que a capacitação do elemento humano, não só para operacionalizar a inteligência, porque a gente precisa saber como dar os comandos adequados para que ela nos entregue resultados satisfatórios, mas ele também precisa ter o conhecimento técnico daquilo que ele vai lidar, né? Então, assim, não adianta eu pegar um procurador que não conhece a área trabalhista e dar uma inteligência artificial para ele produzir peças trabalhistas, porque se ele não conhece, é lógico, né? Ele vai buscar, ler, vai tentar entender, mas o caminho vai ser muito mais dificultoso, né? Quando de repente se eu pegasse alguém que tem já tem aquela expertise, já tem aquela atuação na área, para ele vai ser muito mais fácil lidar com a matéria e aí eu treino ele só no uso da ferramenta para que ele possa produzir melhores resultados para a procuradoria, para o município em geral. Então acho que anda lado a lado esses dois assuntos e óbvio que contratar a ferramenta, a melhor ferramenta de inteligência, esse é o desafio dos desafios, né? Porque saber, por exemplo, quais os dados utilizados, pensar em toda essa governança, essa transparência, essa rastreabilidade, essa auditoria de dados, e aí você pensar em qual a melhor ferramenta que eu posso trazer para a minha equipe, para que essa equipe possa produzir melhores informações, produzir uma melhor atuação do município, esse é um dilema muito grande, não é? Porque embora a gente tenha, que nem a Minuto IA, ela é muito própria para atuação mais judicial, não é? Talvez até para uma elaboração de parecer, trabalha com dados talvez mais públicos, então já é uma ferramenta que talvez eu apostaria numa contratação para o contencioso, né? Talvez para o pessoal do fiscal. Agora, de repente, para a consultoria, numa área de licitações, já pode não ser uma ferramenta adequada, porque os dados gerados numa licitação, a fonte de dados não é a mesma, não é? Talvez eu não vou ter que buscar uma jurisprudência. A jurisprudência do TJ, ela não me ajuda, mas uma do Tribunal de Contas do Estado, ela já me ajuda melhor. Então, acho que essas questões, elas acabam trazendo diversos dilemas, né, de qual a melhor ferramenta de inteligência artificial a gente possa se apoiar para produzir bons dados. Porque a gente tem casos de órgãos que, por exemplo, contratam o Gemini, né, que é da Google, né? É da Google. Que comprou todo aquele pacote, né, com todos aqueles dados da Google, vem lá a ferramenta do Gemini. Eles abandonam a ferramenta para usar o cloud, para usar o próprio chat GPT. E aí, assim, então, quer dizer, a escolha da ferramenta não foi adequada, porque se o usuário da ferramenta, né, não tá gostando, não está adaptado com aquele uso, então, porque acho que é essa também, a gente tem que atender um público, né? E quando a gente está falando da ferramenta, eu tenho que olhar para o público que vai usar a ferramenta e saber qual a melhor ferramenta, né? Então, atender todos os setores numa procuradoria, vou ficar restrito à procuradoria, já é difícil. Imagina do todo o município, né? Pensar contabilidade, logística,
contratações, licitações, etc. Então, eu acho que é um caminho bem difícil, né? Bom, se não há mais questionamentos, eu quero reiterar o agradecimento ao professor Ed Carlos e dizer que as portas aqui do CEDIM da PGM estarão sempre abertas para o senhor, caso queira compartilhar com a gente tantos conhecimentos, tantas reflexões e até, quem sabe, não diria angústias que nós temos, que os operadores do direito têm nessa área de inteligência artificial, né? Uma ferramenta que está aí, que a gente não pode negar, que revoluciona o nosso trabalho, mas que tem que ser usado com toda a cautela, né? Com toda a segurança jurídica, segurança das informações, né? E de dados e tudo mais. Muito obrigada e Exato. até a próxima. Espero lhe encontrar em breve novamente. Eu que agradeço, doutora. Mande um abraço para todos da Procuradoria de Porto Alegre, né? Uma alegria muito grande ter estado aqui com vocês nessa tarde. A mensagem que eu deixo está escrita aqui, né? A tecnologia é uma aliada na escrita, né? O conteúdo, o critério e a responsabilidade ainda seguem sendo tarefas indelegáveis da razão humana. Nós temos que continuar controlando a tecnologia, né? Então, muito obrigado. Espero ter podido trazer algumas reflexões e, com isso, eu me coloco à disposição de qualquer um dos senhores, né, para conversas, diálogo. Eu não coloquei aqui meu Instagram, mas é @eal.adv. Quem quiser depois pode me seguir, a gente compartilha ideias, compartilha informações, é sempre um prazer falar desse tema. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada.